Você ouve agora o IPOcast, o podcast semanal do IPO Brasil. Eu acho que quem era bem empreendedora na família era minha mãe, né? Acho que era minha mãe. Eu acho que ela tinha mais aveia, coragem, ambição. O meu pai, eu disse, né, que era desde muito jovem, um cara muito culto e tudo isso. Ele era uma pessoa, ele não tinha muita ambição de ser um grande empresário. Ele, inclusive, dizia que ele tinha empresa, na época nem se usava a palavra empresário, né? Que ele era uma empresa, era um comerciante, essa palavra usava mais comerciante, porque ele não sabia fazer outra coisa, né? E ele tinha muito mais interesse na vida cultural, na literatura, mesmo na vida política, era um homem muito politizado e tudo isso, do que realmente, não nos negócios que ele fazia coisa com seriedade, mas ele não tinha tanta ambição de se tornar maior. Como eu disse, acho que quem isso tinha mais era minha mãe. O meu caso, que era o filho mais velho, então eu era o filho mais velho de um casal de imigrantes judeus, né, nos anos, vamos dizer, 60. Né? Ou seja, qual era, eu nem diria o grande valor, praticamente o único valor, né? E nós temos muitos casos assim, aqui em outros países, aqui mesmo no IPO, tem várias histórias de imigrantes judeus e não judeus. Eu acho que é uma característica mais do imigrante do que do judeu, mas talvez o judeu reforça um pouco mais. Né? Era o estudo, o conhecimento. Né? Então, o meu papel era estudar, eu era um aluno razoavelmente bom, e eu tinha direito de fazer, né? Isso não era assim falado desse jeito, né? Mas na verdade era assim, tinha direito de fazer 3 cursos, ou direito, ou medicina, ou engenharia. Né? Medicina não é comigo, né? Não é comigo, não, tá. Minha mãe insistia que eu ia ser um excelente advogado. Então, fui para engenharia. Né? Mais um que fez uma escolha certa aqui, né, Doni? Uma escolha certa. Abandonou o direito. Esse tinha visão, viu? Tinha visão. Não tenho certeza. Depois eu estudei um pouco de direito, eu acho que todo mundo... A minha filha mais velha fez direito e é empresária. Então, eu fiz isso. Eu era um cara clássico, fiz o Colégio Bandeirantes, fiz faculdade, resolvi fazer faculdade depois no Rio, me formei no curso de metalurgia da Universidade do Rio, em Volta Redonda, fiz mestrado na COP, no Rio de Janeiro, tá? Até então, nem trabalhava. Né? Eu estava estudando tempo integral, que era o caso, tá? E aí eu fui trabalhar Trabalhei durante 2 anos e meio, depois que eu terminei o mestrado, lá no Rio de Janeiro, também dei aula, escola de engenharia e tal, e fui fazer o doutorado. Né? Então, foi interessante o trabalho que eu fiz antes de ir para Paris, antes de ir para o doutorado, mas contribuiu relativamente pouco porque eu fiz depois que eu voltei de Paris. Então, na verdade, eu, vamos dizer, comecei a trabalhar para valer, né, com 28 anos, quando eu voltei. Né? Tarde para começar a trabalhar, cedo para ter um doutorado. Né? Então, comecei de um patamar muito bom. E assim, o cara que era realmente que tinha o sangue, né, do comerciante, do empreendedor e tudo isso, é meu irmão Hélio, né, que muitos de vocês conhecem. Né? E o Hélio, que nem aqui, eu ouvi ontem, como disse, alguns troços, então tá lá o Zé Pessoa dizendo que começou com 15 anos, outro que começou não sei com quanto e tal. O caso do meu irmão Hélio é igual. Né? Ele era filho do mesmo casal, mas já era o segundo. Né? Mas ele também estava destinado a estudar e fazer medicina ou engenharia ou não sei o quê. E só que foi um caso muito interessante. Quando disse a Léo, que só tinha uma loja, era na Rua do Gasômetro. Eu não sei, você talvez conheça, mas a maioria dos IPOers nem deve saber onde é a Rua do Gasômetro. Sei, né? Tinha Dias Martins lá, grande amigo nosso. O gasômetro em tudo, no centro. E meu irmão, o Hélio, ele estudava no Colégio Estadual de São Paulo, que é no Parque Dom Pedro II.
Que na época os colégios estaduais eram muito bons. Eu também fiz o que era ginásio da época num colégio estadual, depois que eu fui para o Bandeirantes. E o colégio estadual de São Paulo era do lado da Léo, 10 minutos a pé. Então, o meu pai levava o Hélio para a escola e quando o Hélio terminava as aulas, ele ia até a Léo para ir para casa, que, como eu disse, naquela época ainda fechava para almoço. Meu pai ia almoçar em casa. E o Hélio começou, ele estava lá, meu pai estava atendendo um freguês, aparecia outro, o Hélio atendia, tudo, ele foi começando a pegar gosto por aquele negócio. Aí muitas vezes ele voltava à tarde e tal. Para resumir a história, ele começou meio a trabalhar lá e tal, e aí meu pai teve um problema de saúde, que felizmente se recuperou totalmente, mas ele teve um derrame, um pequeno derrame, perdeu uma vista então ele teve afastado. E o Hélio, com 16 anos, 17, sei lá, 16, praticamente não tinha mais outra pessoa, teve que assumir, mas ele adorava. Não deixe de escutar os outros episódios do YPOcast, disponível em todas as plataformas de streaming.